Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Deus ou ego, o convite à cura. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão. E quanto mais a praticas, melhor professor e aprendiz vens a ser. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter, além daqueles que foram curados por ela? Mas certifica-te de incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. Todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Em cada pensamento capaz de ferir que mantens, onde quer que o percebas, está a negação da paternidade de Deus e da tua filiação. Negar essa verdade, que melhores testemunhos para a sua realidade poderia ter além daqueles que foram curados por ela. Aqui seria, digamos, eu não vejo a verdade, mas através do outro é possível eu ver essa verdade. Incluir nós mesmos, né? Então ele fala também do auto-perdão. O pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és o Filho de Deus. Da paternidade. A realidade, a nossa realidade é o reconhecimento da nossa paternidade, que eu sou filho de Deus, então eu sou santo, porque Deus é santo. Então eu sou santo e santo é ser são. Essa é a realidade. E a realidade e a eternidade são a mesma coisa, porque a realidade é eterna e a eternidade é real. Assim sendo, quando eu nego essa paternidade, eu esqueço de quem sou. E quando eu esqueço de quem sou, que eu sou santo, então eu vou para a insanidade. Então, se eu nego a minha paternidade, porque eu tenho que perguntar a mim mesmo, se eu sou filho de Deus, eu tenho que pensar como Deus pensa. E criar como Deus cria. E como Deus quer que eu pense a respeito de tal situação. Como Deus pensaria numa situação dessas? Mas se eu estou negando a paternidade, eu vou pensar como o ego. E como que o ego trata de uma situação dessas? Estou colocando uma hipótese X, né? Como o ego trata de uma posição dessas? E se eu tiver pensando de acordo com o sistema do ego, então eu estou negando a paternidade. Quem é meu pai? O ego. E agora, o que é mais interessante, e quem é minha mãe?
A mulher do ego. E quem é a mulher do ego? A égua. Então, quando o nordestino vê um outro fazer uma coisa errada, ele diz, seu filho de uma égua. É a égua, a mulher do ego. Tinha que sobrar uma mulher, né? Mas não estou falando da égua, a mulher do cavalo. Estou falando da égua, a mulher do ego. Égua. Égua. Então a culpa tinha que ter sido da mulher, né? Pelo sapato. Mas não tem nada a ver com ego. É o feminino, então, do ego. Piorou. Então eles estão certos que quando a gente comete um erro, a gente não está assumindo a paternidade divina. Então a gente assumiu a paternidade do ego. Né? Então, sou filho do ego, porque passo a acreditar que o ego é meu pai e ajo de acordo com ele, porque se eu penso como Deus pensa, eu acredito que Deus é meu pai e ajo de acordo com ele. Quantas testemunhas da realidade nós temos? Os santos, todos os santos, são todos testemunhas da realidade, da santidade e da sanidade. Te inclua entre eles. Lembre de incluir-se entre eles, porque não é a sanidade, a santidade que você quer. Então, inclua, lembre-se de incluir-se entre eles. E quando você vê o seu irmão, veja a santidade no teu irmão. E se inclua também. Porque tudo testemunha a santidade, uma vez que você olha com sanidade, com santidade. Tu vai além da percepção para ver a santidade. Então tu vai além da imagem. Tu vê a imagem. O que que você vê na imagem? Você começa a ver o que não é real. Que é a O lição corpo não é real. Que é a lição de hoje, né? Mas olha, se não são esses exercícios aqui para eu ficar repetindo o dia inteirinho para desfazer, gente do céu. Por quê? Porque eu não estava vendo a pessoa como uma extensão, tanto eu quanto ele, uma extensão divina. Ego! O ego é raiva mesmo. É conflito. É conflito. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão e quanto mais a praticas, melhor professor e aprendiz vens a ser. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter além daqueles que foram curados por ela? Mas certifica de te incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. Todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Em cada pensamento capaz de ferir que mantens, onde quer que o percebas, está a negação da paternidade de Deus e da tua filiação. Cada pensamento de cura, ele vai trazer a cura para a tua mente. Cada pensamento de cura do teu irmão que aceitas, você está aceitando a cura. Cada pensamento que você pensa de cura vai trazer a cura. Então o pensamento de cura é curar o quê? Curar a distância, a separação e a desunião.
Assim, quando nós temos um pensamento santo, e para isso nós temos que ver no outro a santidade, então se começarmos a ver a santidade no outro e em tudo, o que está fora é igual ao que está dentro, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Mas se olharmos para qualquer coisa lá fora e vermos o que aparenta, então lembra-se que a aparência engana. E a aparência, ela engana se fixarmos nela. Então nós temos que olhar além da aparência, que a aparência é percebida com 5 sentidos. Então nós temos que olhar além da aparência para compreendermos a santidade. Por quê? Porque a santidade não está na aparência. A cura não está na aparência. Está além. Porque a cura, ela está na santidade e a enfermidade está no ego. Se eu tiver pensamentos santos, eu vou santificar. Quando eu aceito do meu irmão um pensamento de cura, e quando eu penso com santidade, com sanidade. Então, cada vez eu vou sanando ou santificando. Cada vez mais eu tenho que treinar isso. Em todo instante, em todo momento. Por quê? Uma vez me convidaram para ir numa palestra. E a pessoa não se conformava porque eu não ia. Eu dizia, perdão, mas eu não vou nessa palestra. Mas por que? Venha na palestra. Não, eu não vou. Eu não vou. Mas por quê? Porque eu não vou. Né? Mas por que você tem alguma coisa contra a pessoa? Eu disse, não, apenas eu não vou na palestra. Mas então, porque você tem alguma coisa contra o palestrante. Eu dizia, não. O palestrante é o Filho perfeito de Deus. E nisso ele é muito santo. E está certo. Ele está totalmente certo. É o Filho perfeito de Deus e é muito santo. Não posso ter nada contra o palestrante, eu apenas não vou na palestra. E a afirmação é correta. O outro é o Filho Santo de Deus e é perfeito. Então, qual é o exercício que eu estou achando maravilhoso de fazer? Assim que nós tivemos aqui a compreensão, porque a cura é compreensão, né? Então, quando tivemos aqui a compreensão de o que é o universo, de forma tão simples como tivemos anteriormente, é o exercício que mais eu estou gostando de fazer. E o que é o universo? É uma única versão. Uma única versão. E qual é a versão? Da santidade, da unidade, que tudo é uno. O universo é eu e o meu Pai somos um contigo. Almofada, eu e o meu Pai somos um contigo. Isso vale para qualquer coisa. Para a almofada, pro móvel, para a pedra, para outra pessoa. Porque aí isso são pensamentos de cura, porque a cura é compreensão, ele está dizendo aqui. Quando você compreende, você cura o erro, o equívoco. Então, se eu começar a olhar para tudo com santidade, com sanidade, e a gente está em contato com tudo, é só lembrar.
até para meu próprio corpo. Eu e meu Pai somos um contigo. Estou incluindo meu corpo. O corpo, ele é neutro, ele é pó. Mas se Deus é onipresente, então Ele está em tudo que existe. Deus está no meu corpo. Deus está na cortina. Esse é a lei universal. Eu e meu Pai somos um contigo, com tudo. Com tudo. São pensamentos de cura. Então eu posso dizer isto para o meu nariz. Nariz, eu e meu Pai somos um contigo. É um pensamento de cura. Porque a compreensão cura. E eu compreendo que Deus está em tudo que existe e vejo a sanidade. Porque aquilo que é em Deus comigo tem que ser santo. É santo. Eu vou me incluir nisto. E vou estender para tudo que está à minha volta. O tempo todo. Por pensamentos, palavras e ações. E vou me omitir de ver o que não é universal, o que não é a verdade universal. Então só vou ver isto, só vou perceber isto, que vai além da percepção, porque a percepção só percebe realmente a pedra. Não, a pedra é pedra, o corpo é o corpo. E nós temos julgamentos de toda espécie para a pedra, para o corpo e significados. O único significado real é que eu e meu Pai somos um contigo. Então são pensamentos de sanidade, de santidade, de amor. A gente vai além de qualquer aparência, além das palavras, além das ações, além das omissões. Não importa o que a pessoa fez. Não importa o que aparenta ser. Ele é o Filho perfeito de Deus. E como Filho de Deus, ele é muito santo. E eu e meu Pai somos um com ele. Ou eu nego a paternidade. Então, qualquer pensamento que eu guardo de ferir, ele aumenta em mim. Qualquer pensamento que eu penso de santificar, aumenta em mim. Tudo aumenta em mim. Tudo aumenta em mim. Então, o que nós temos que fazer? Quantos mais pensamentos de santidade pudermos ter, mais a santidade vai estar em nós. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão. Ok. Então nós temos que compreender a lição. A cura é uma lição de compreensão. Quando compreendemos que há um equívoco, a gente cura. Curar é sanar. Eu percebi pensamentos que podiam ferir e senti que a proporção em que eu estava me ferindo era muito maior, porque ela aumentou em mim, e trabalhei para desfazer, para corrigir. Isso é a compreensão, porque eu compreendo que ele me fere, então vou desfazer. A cura, então, é compreensão. E quanto mais a praticas,
melhor professor e aprendiz vens a ser. Quanto mais praticas essa lição, melhor professor e aprendiz passas a ser. Por quê? Porque aquilo que ensinas aprende e aquilo que aprendes ensinas. Então, como aprendes, ensinas. Se eu, em algum momento, disser para uma pessoa, eu e meu pai somos um contigo, você está ensinando e está aprendendo. Quanto mais você praticar, melhor professor, melhor aprendiz. Mas eu não sei se eu tenho se eu consigo dizer isso para outra pessoa. Diga para a pedra. Diga para tudo que está à sua volta e não deixe de incluir a si mesmo. Pode dizer para o teu pé. Eu e meu pai somos um contigo. Por quê? Porque Deus é onipresente, Deus está em tudo. Diga para a parede, eu e meu pai somos um contigo. Diga para a árvore. Diga para o passarinho que você ouve cantar. Estenda isso para tudo e para todos que você alcançar. Melhor professor e melhor aprendiz. Você passa a ser. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter, além daqueles que foram curados por ela? Curados pela realidade. Se negaste a realidade, que melhores testemunhas poderias ter, senão aqueles que foram curados por ela. Ela, a realidade. Porque a cura só pode vir da realidade, porque a realidade cura o sonho, cura a insanidade, cura o que não é real. E então, eu tenho dito que as múmias do Egito, as mais antes de isso se tornar uma coisa que as pessoas queriam ser mumificadas para preservar o corpo, porque talvez pensasse que poderiam voltar um dia para ele, para conservar o corpo, né? Eram mumificados no Antigo Egito aqueles que eram considerados que alcançaram a eternidade, a realidade, a cura. Assim, aquelas múmias dos reis, das rainhas, aqueles que eram considerados que alcançaram a realidade de faraós, múmias dos santos, que conservam que atestam ou testemunham a cura pela realidade. Assim, as imagens que nós temos de santos atestam a santidade. Santo, santificado, curado, é aquele que alcançou a compreensão. A compreensão é luz na mente. Os iluminados. Então, se você olhar para uma imagem, por exemplo, do Buda, você vai lembrar que ele se iluminou. Iluminar e santificar é a mesma coisa. Os santos da Igreja Católica, se olharem em volta, tem uma auréola de luz. Assim, nós podemos pensar que se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele alcançou, mas eu também vou. Eu também vou.
Se o João anda de patinete, eu também ando. Eu também posso. Então, se o Buda se iluminou, ele serve de modelo, de testemunha de que foi curado pela realidade. Estamos cheios de testemunhos. As imagens servem para testemunhar, para lembrar-nos. E que melhor testemunhas você quer do que aqueles que foram curados pela realidade? Como disse no início, não olhe para a imagem. Ou não pare na imagem. Você tem que ir além da aparência, porque a imagem é aquilo que demonstra uma aparência. A aparência tem uma mensagem. Você tem que ver a mensagem. Tem que ir além. Além de qualquer imagem, tem a mensagem. E se você olhar além, você vai ter a compreensão. A cura, então, é uma lição de compreensão. E o que cura é a realidade. E a realidade é você compreender que você é filho de Deus. Mas certifica-te de incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. O que é a disponibilidade de unir-te a eles? Já falamos aqui a respeito do que é dispor. A mente disposta ao aprendizado, aprende. O aprendizado surge na mente. A disponibilidade é o ato de dispor. Dispor é tirar ou retirar a tua posição. Eu retiro a minha posição para unir-me a eles. E não se esqueça de incluir-se entre eles. Eles são as testemunhas de que a realidade cura. Então, eu estou disposto a unir-me a eles. Mas eu tenho que retirar todas as minhas posições. Novamente, se eu vou a um curso disposto a aprender, o aprendizado surge na mente decorrente do que ali me é proporcionado. Assim, o professor, ele encaminha a sua mente para a compreensão. A compreensão é o aprendizado. É o momento em que compreendemos. O aprendizado é a cura do não saber. Então, sempre a cura é uma lição de compreensão. Só acontece quando compreendemos. Pela compreensão. Mas eu tenho que estar disposto. Se eu não estou disposto, eu vou a um curso e fico contestando. Mentalmente, eu não estou disponível para o aprendizado, porque eu fico dizendo, não, isso não. E mentalmente eu fico contestando o tempo inteiro. De jeito nenhum. Mas nunca que eu vou aceitar isso. Isso está errado. Não é assim. Eu vi na internet de outro jeito. Então, eu estou me posicionando. E ele tem se referido de que o aprendizado acontece pela disposição, pelo dispor. Eu estou disponível para o aprendizado. Então surge. Então eu tenho que estar aqui agora disponível à cura, e a cura
é uma lição de compreensão. Quando eu tenho a compreensão, aprendi. Aprender, outra vez, é trazer para si. Aprender. Esse A na frente do prender é aprender. Aprender a compreensão. Então, esse é o aprendizado. Ele surge na tua mente pela compreensão. E a compreensão é que é a lição de cura. Surge decorrente da mente disposta. Mas certifica-te de te incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. Qual é a minha disponibilidade em unir-me a eles? Pois eu quero me santificar também. Eu quero curar a minha mente. Se essas testemunhas de que a realidade cura estão aí, pois eu também quero ser. Eu quero incluir-me a eles. Porque a disponibilidade é o caminho da cura. Todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Em cada pensamento capaz de ferir que mantens, onde quer que o percebas, está a negação da paternidade de Deus e da tua filiação. Veja o pensamento de ferir que mantens onde quer que o percebas. Então você pode perceber esse pensamento de ferir em qualquer lugar. Ele diz, o pensamento de ferir que mantens, onde quer que o perceba. Está colocado assim com uma riqueza de detalhes que realmente pode nos levar à compreensão, aonde quer que o percebas, que o mantens. Então eu percebo um pensamento de ferir e o mantenho na minha mente. É exatamente o que eu tenho que aprender, que eu não quero manter na minha mente nenhum pensamento de ferir, independente de onde eu o perceba. Pensamentos de ferir, não mais. Nem ao outro e nem a mim mesmo. Cada pensamento de unir fortalece a minha santidade, a minha sanidade, a minha cura, a minha felicidade. Eu e meu Pai somos um contigo. O ego tem pensamentos, me traz pensamentos de ferir o tempo inteiro. Essa é a situação. Que eu estou a todo momento recebendo pensamentos de ferir. E eu tenho que aprender a conversão. E a conversão está cada vez mais facilitada. Está cada vez mais facilitada. Agora que eu compreendo que o universo é a única versão, e a única versão é eu e meu Pai somos um contigo, e que tu é muito santo, porque tu é o Filho de Deus e meu irmão, então, cada vez mais eu fortaleço em mim a ideia da minha paternidade e da filiação, e de que todos são meus irmãos em Deus. Toda vez que eu manifestar, eu e meu Pai somos um contigo,
Eu estou fortalecendo a ideia da cura, da sanidade. A ideia da perfeição do Filho de Deus. Fortalecendo na minha mente de que eu sou o Filho de Deus, que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou são. Essa ideia, então, nós vamos trabalhar bastante essa semana. Vocês anotem aí como exercício da semana, além do exercício do dia que estamos recebendo, de olhar para tudo que está à volta e começar a declarar. Eu e meu Pai somos um contigo. Sentigo, não. Não há universo sentigo, porque aí é a negação da paternidade, porque é o Pai nosso, não é só meu. Assim, quando eu declaro isso, eu aceito a minha paternidade, eu me aceito como filho de Deus. Isso é a cura, porque isso é a realidade. Então, é uma lição de compreensão. A cura é uma lição de compreensão. Cada vez que eu vou compreendendo mais isso, mais curado eu fico. Mais eu vou curando. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Ele está me ensinando agora. Ao declarar a lei universal, única, eu e meu Pai somos um contigo, chão. Eu estou permitindo que Ele me ensine a curar. E eu serei curado na medida em que eu aprender isto. E o aprendizado surge na mente, uma vez que a minha mente esteja disposta ao aprendizado. Então se disponha. E vamos praticar, porque a prática define a tua aceitação do ensinamento. E eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Se eu começar a praticar, assim é. Quando eu ensino alguma coisa para uma criança, e eu percebo ela praticando, eu digo, olha, ele aprendeu. Aprendeu. E quanto mais rápido o outro aprender aquilo que eu ensino, é porque eu estou me tornando o melhor professor. Então vamos praticar isso. Isso é a prática da cura. Vocês não podem esquecer. Tem que lembrar, manter isso bem na lembrança, na mente, de fazer esse exercício o tempo inteiro. Parou no trânsito, põe a mão, está dentro do carro, põe a mão no banco do carro, no painel, no volante, no vidro, qualquer lugar, e declara, eu e meu Pai somos um contigo, vidro. Eu e meu Pai somos um contigo, painel. E às vezes se torna, se a gente aprender também como dizer para outra pessoa, fica fácil. Olha, você sabe que eu fui num curso e lá falavam assim, que como Deus é Pai de todos nós, porque a gente reza lá, Pai nosso que estás no céu, e somos todos irmãos, então eles diziam para a gente falar assim, eu e meu Pai somos um. Porque eu sou o filho do Pai e o Pai é o Filho e o Pai são um. Está o Pai, está o Filho. Então é para a gente dizer assim, eu e meu Pai somos um contigo. Você vê que coisa? E aí você leva a pessoa a pensar a respeito.
É tudo uma questão de compreensão e o Espírito Santo vai te inspirar uma vez que você esteja disposto ao aprendizado. Como é que eu vou dizer para essa pessoa? Como é que eu vou ensinar isso para essa pessoa? Nós temos tantos argumentos, temos tantos modos de nos expressar quando a gente quer alguma coisa. Comentaste que a gente tem as imagens, né, como referência, né, como exemplo de santidade. Assim, às vezes a gente até não fica pensando, né, que, por exemplo, agora a gente teve a canonização da irmã Dulce ali, né, mas os próprios homens é que canonizam, que decidem, né, quem vai ser santo ou não, né. Na realidade, fora acho que Jesus Cristo e Maria, né, que são as figuras principais, né? E eu, e claro. os próprios apóstolos, né? E eu. Você... E tu. Sim. Mas assim, os homens é que decidem as referências ali, né? Então, será que a gente tem realmente condição, ou seja, a igreja tem realmente condição de dizer quem vai ser santo ou quem não vai ser santo como referência? Para que a gente consiga se inspirar? Bom, se eles declararem que eu sou santo, eu vou dizer que sim. Que eles têm como, que eles são muito sabidos. Se eles disserem, não, o Jorge não é santo, eu vou dizer, esse gente não sabe nada. Como é que eles faziam isso no Antigo Egito? No Antigo Egito, quando uma pessoa morria, retirava-se-lhe o coração e colocava naquelas balancinhas de 2 pratos. Numa, o coração e em outra, uma pena. A pontinha, a pluma da pontinha da asa de Mahati. A pluminha mais suave da pontinha da asa de Mahati, que representava lá a justiça divina. Então, se o coração pesar mais que a pena, não alcançou. Se estiver em equilíbrio, se pesar igual a uma pena, alcançou a santidade. Então, esse pode mumificar e a sua imagem vai servir de modelo e de testemunho de que a realidade cura. Por quê? Porque a gente ouviu muito dizer, e ainda ouve, sobre peso na consciência. Então a consciência imprime peso. E imprime o peso no coração. Então tira o coração e vê quanto pesa. Se mais que uma pena, então não alcançou. Esta balança era conhecida como balança da justiça, que era a balança que justificava se a pessoa alcançou a santidade. Essa balança é usada como símbolo da justiça que, segurada numa das mãos da tal da dama da justiça, não é? Representa a justiça dos homens agora. Esse peso do coração, ele tinha esse significado. Tá? É muito significativo. Depois eu vou mandar uma foto para vocês do papiro, aonde está essa balança, onde se pesava o coração em contrapeso, tendo como contrapeso uma pena. Tá? Eu acredito que isso seja possível porque Jesus caminhou sobre as águas no mar da Galileia. E Raquel, quando no mar da Galileia, se dispôs a caminhar. Eu não. Eu não vou fazer o teste de tocar ao fundo. Né? Então,
Veja, se ele caminhou sobre as águas, é porque ele estava leve. Então, isso deve fazer sentido, de que o peso na consciência é que pesa. É fácil a pessoa, quando está num estado de muita leveza, como ela diz, sentir-se flutuando. Estou me sentindo tão leve. E além da leveza, o que mais que você sente? Amor, imensa gratidão, paz, felicidade. É isso que as pessoas declaram quando se sentem nesse estado de leveza. Esse é o nosso estado natural. Naquele momento, a minha consciência não está pesando. A consciência está leve. Se está tão leve assim, o coração não vai pesar mais que uma pedra. E segundo o que está descrito lá nas paredes do templo de Esna, lá no Egito, aquele cujo coração pesava mais que uma pedra, não alcançou. Então eles jogavam o coração para o crocodilo do Nilo, que era o Sobek, que popularmente era conhecido como o deus crocodilo. Tem uns mumificados lá nesse templo, que é o templo dedicado a Sobek, o crocodilo. Eles eram bem gordinhos, né, Laura? Uhum. Bem gorduchinhos, tá? De tanto ganhar coraçãozinho. Então, assim, como que uma instituição vai determinar se a pessoa alcançou a santidade ou não? Bom, nós podemos. Nós temos os 50 princípios de milagres para determinar quando é um milagre. O milagre revela a santidade, se for um milagre real. Então, como que eu vou saber que isso é um milagre? Então, você lê os 50 princípios de milagres, que estão lá no início do livro, e se todos os 50 princípios corresponderem, sem nenhuma exceção, é um milagre real. O que é que eles pedem para declarar uma santidade? Eles pegam toda a vida da pessoa, vasculham para ver se está tudo certo, tudo de acordo, se fez tudo correto, se o que fez, se o que pensou, se o que falou, se como agiu, do que se omitiu. Durante todo o tempo, vamos dizer assim, a partir de, porque a pessoa pode ter um currículo anterior, né, que não estava de acordo, mas no momento que ele começa a conversão, a partir daqui ele se converteu. Então é como São Francisco, né, que houve um momento em que aconteceu a conversão. Então depois, porque aconteceu a conversão, ele foi considerado santo. Então, eles veem quantos milagres aconteceram pela intercessão daquela pessoa, verificam se é um milagre real ou não, e veem a partir da conversão como é que a pessoa como é que ela era. Então tem todo um trabalho. Então nós concluímos que por tudo isso a pessoa alcançou esse estado de santidade, da cura real. Porque curar é sanar. Sano, curado e santo é a mesma coisa, é são. O que está são está curado. Dessa forma, a gente pode concluir que a pessoa alcançou a santidade. Como é que declaro que Buda se iluminou, que não sei quem se iluminou, que não sei quem se iluminou? Você começa a observar como que aconteceu. O Buda também
do pouco que eu conheço, ele não era santo, até o dia que ele alcançou a iluminação. A iluminação não acontece antes da iluminação, acontece quando se ilumina, né? A partir do momento que aconteceu a iluminação, então ele se santificou naquele momento. Dizem que o momento do Buda foi que ele estava meditando sentado embaixo da árvore de Bo, que é Bombax, que é o nome científico, e cuja árvore temos uma dessas que veio da Índia, aqui na Praça Pereira Oliveira, que dá uma flor que parece uma trouxinha muito bonita, de cor roxa? Vermelha. Vermelha. Nós, de alguma forma, nós podemos concluir. Não é, a gente não decide, a gente conclui. Concluímos que, diante disso, que foi considerado que aconteceram tantos milagres pela intercessão do São Jorge, né, que ele alcançou a santidade. Então ele é muito santo, serve de modelo para que você tenha uma testemunha da cura pela realidade. E assim, se nós começarmos, como é que eu faço para ficar santo? É fácil. Você faz bastante esse exercício. Eu e meu Pai somos um contigo. Isso é uma declaração de santidade. É uma declaração da realidade universal. Quanto mais você fizer isso, mais santo você fica. Então logo teremos, porque tantos milagres aconteceram pela intercessão de Alexandre. Nós concluímos que ele é muito santo. E nós podemos concluir que o Alexandre é muito santo a partir de agora. Porque se nós declaramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. E eu sou filho porque é Pai nosso, e tu também, porque o Pai é nosso. Então, quando eu reconheço a paternidade, eu reconheço a filiação, tal Pai, tal Filho. Pai Santo, Filho Santo. Somos todos muito santos. Por que não acreditamos que somos todos muito santos? Porque toda vez que mantemos um pensamentozinho de ferir, onde quer que o percebamos, estamos negando que somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus é santo. Se ele tem um pensamento de ferir, ele nega a santidade. A fórmula da santidade está aqui mesmo. É fácil alcançá-lo. Muito fácil. Muito fácil. Porque nós ainda acreditamos na pobreza, na falta e na escassez, nós ainda não alcançamos a abundância do céu. O céu é abundância. E o ouro, por exemplo, na minha compreensão, ele representa o que tem mais valor aqui. Então, o que tem mais valor aqui, eu utilizo para significar ou simbolizar aquilo que mais tem valor para mim. Assim na terra como no céu. Então, eu acho, por exemplo, que o ostensório, que representa o sol, tem que ser de ouro. E se for de ouro maciço, melhor ainda, né? Por quê? Porque o sol não é prateado. É dourado. E eu penso assim, ó, assim na terra como no céu. E se o céu é pobreza, eu não quero ir pro céu.
Mas eu tampouco. Mas eu tampouco. É o que eu sempre digo aqui, olha, eu quero ir para o céu porque lá é abundância. Se você chegar num lugar que estiver faltando alguma coisa, corra. Né? Eu digo assim, se eu, por exemplo, for para o céu, chega lá, senta aí um pouquinho, senta. Quer um cafezinho? Quero. Ele me serve um cafezinho, tem açúcar, hoje está faltando. Tchau. Não pode, isso não pode ser o céu. E se eu chegar no céu e disserem que eu tenho que acordar 6 da manhã para trabalhar, eu vou dizer, com licença, esse também não é o céu. Tô indo embora. O meu céu não tem que trabalhar. Mas se tiver que levantar às 4 da manhã para rezar, daí sim, né? Daí é o céu. Tá bom, aí tudo bem. É. Tá rezado. Isso que nós mesmos escolhemos os santos e não acreditamos, né, que podemos ser, né? Entende? Boa colocação, muito boa. Então é claro que tem os paradoxos, porque se a santidade é a abundância, né, a pobreza está em desacordo. Então nós estamos uma mente em conflito, né, porque ao mesmo tempo que acreditamos na pobreza, acreditamos na santidade. Então ainda servimos a dois senhores, né? Claro que isso não é ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo é impossível, mas alternadamente. Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu percebo a pobreza? Abençoar e afirmar a lei universal. Eu e meu pai somos um contigo. Então, tu não pode ser pobre. Porque a pobreza, ela é um sentimento de falta. E sentir que alguém é pobre porque lhe falta alguma coisa é um sentimento equivocado. Por quê? Porque então eu tenho que ensinar para essa pessoa, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Agora nada te faltará como? Mas daí, se eu aceitar Deus como meu pastor, por assim dizer, então eu vou ter um carro, eu vou ter um iate, eu vou ter um apartamento de cobertura e vou ter dinheiro. Não, isso é o equívoco da compreensão. Nada te faltará tu não vai sentir falta de um iate, nem de dinheiro, nem de um apartamento de cobertura, nem do carro, nem de nada. Você vai estar feliz. E quando você não sente falta, você cura a escassez. Porque você não tem falta de mais nada. E o que acontece quando você não tem mais falta? Aí começam a te dar coisas. Porque aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquele que menos tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu lembro de uma vez que veio uma pessoa aqui, que tinha bastante dinheiro, e era perto do Natal, e ele veio comprar um presentinho. Eu queria comprar um presentinho. E aí a gente começou a mostrar para ele uma coisa de R$200. Não. É só uma lembrancinha. Uma coisa bem mais baratinha. Aí, mas quanto assim tu está disposto? De uns R$10 que é para minha empregada. Então, esse tem dinheiro, mas a mente é escassa, está na escassez. Então a pessoa tem dinheiro, mas a mente está na escassez. Se fosse para o presidente da República que vinha fazer uma visita para ele, o que queria comprar para dar de presente? Vamos dizer, vamos tirar o presidente da República, vamos botar um príncipe da Inglaterra. Ou
assim, o que eu vou comprar para dar de presente para o príncipe da Inglaterra? Olha, o príncipe da Inglaterra vai vir me visitar e eu quero dar um presente para ele. Aí eu vou oferecer uma coisa de 10 reais, o que ele vai dizer? Escuta, tu não está percebendo? É para um príncipe, eu não vou dar uma coisa de 10 reais. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. Então, isso funciona porque a lei é essa. Então, se você entrar na abundância, as pessoas vão começar a te dar as coisas. Tudo que você precisar te será dado. Tudo que você tiver que saber te será dito. Mas isso não impede, por exemplo, porque veja assim, para acender uma lâmpada, precisa 2 fios, não é? Popularmente se diz o fio positivo e o fio negativo. Se eu tirar aquele fio que se diz o negativo, a lâmpada acende? Não. Não. Então ainda tem os 2. Então veja assim, aquele que embora ainda tenha em si um aspecto positivo e um negativo, ele pode, pelas circunstâncias, concluir que alguém alcançou a santidade, que alguém alcançou a luz? Eu acho que sim. Por quê? Porque se ele ligar o aspecto positivo e o negativo e botar a lâmpada na ponta, acende. Ele pode concluir que a lâmpada iluminou. O fio que levou a iluminação até a lâmpada em si, o fio é iluminado? Não. Mas ele é capaz de concluir a iluminação, um processo de iluminação. Então, ainda assim se pode. Porque eu posso concluir que Jesus era iluminado, mas eu não sou. Como é que eu posso concluir que ele era? Gente, mas olha toda a trajetória dele. Porque se conclui, né? A palavra que tu usa é muito correta. Porque se conclui, mas se conclui a partir de uma série de fatos, assim, né? Não se define, tu és santo, digamos assim, né? Inclusive existe um processo de santificação, né? Então é como se as pessoas fossem olhar, né, a trajetória para saber. Então não é assim, algo aleatório, né? Quem é? Mas existe um processo de eu não sei se identificação ou de compreensão, não sei que palavra poderia usar, que dentro disso se conclui, né, que essa pessoa, né, ela se iluminou. Todos os santos, assim, pelo menos as histórias que a gente conhece, né, tem uma história de iluminação, né, de santificação. Eu lembro até, Jorge, que tu sempre fala para que serve o santo, né? Para eu lembrar da minha santidade, né? Então tá, se eu olho lá para o São Francisco, né? Como é que o São Francisco como é que São Francisco se iluminou, né? Ou se santificou, né? Coisa dos animais, proteção e tal. De repente eu olho e digo, sim. E aí eu vou lá e eu quero ser santa, né? Decido ser santa. E aí eu sigo o caminho de São Francisco, né? Na verdade, não é que eu vou... a lembrança disso, de que esse ser que fez isso, fez aquele outro, chegou à iluminação, né? Então, às vezes eu vou fazer o caminho de São Francisco, o outro vai fazer, né? Tu sempre fala daquela coisa, eu lembrei no teu curso do yoga, né? Então, alguém se iluminou, levantou a perna, não sei o quê.
Então, na verdade, eu fico pensando que todos esses caminhos que a gente acaba seguindo de iluminação, né, para se iluminar, porque a gente acredita na santidade e, na verdade, a gente tem exemplos de santidade, né? Pessoas que fizeram o caminho e se santificaram. A gente fala, claro, dos santos, né? Porque a gente está no Ocidente, mas a gente poderia falar da iluminação, né? Tem pessoas que a gente vai pensar no Oriente que se iluminaram. No curso que sempre fala que a gente tem que lembrar da nossa santidade. Se todos nós somos santos, a gente precisa fazer o caminho, lembrar que nós somos santos. Essa é a questão, a gente esqueceu, a gente não acredita nisso. E talvez esse processo, por exemplo, que existe na igreja de santos, ela é uma conclusão de que, sim, mesmo que eu não seja santa, é possível eu santificar. Ainda no Antigo Egito, eles tinham 42 princípios para se alcançar a santidade. Então, se você seguisse aqueles 42 princípios, alcançava a santidade. Ficaram conhecidos esses princípios como as 42 confissões negativas. Dentre essas 42 estavam: eu confesso que não matei. Eu confesso que não roubei. Eu confesso que não desejei a mulher do próximo, ou o homem da próxima. E assim, tinha outros, como por exemplo, eu confesso que não poluí as águas. Eu confesso que não poluí a terra. Eu confesso que não destruí a floresta. Eu confesso que não poluí meu corpo. Entre eles. E, surpreendentemente, parece que houve do Vaticano lá, eu ouvi muito por alto a notícia, do tal sínodo da Amazônia, que eles querem colocar o pecado ecológico. Então, o pecado ecológico é o pecado que nós fazemos contra a natureza, a ecologia, talvez, mas isso é só pegar ressuscitar as 42 leis do Egito, está tudo lá. E esses 42 confissões negativas, de onde foram tirados os 10 mandamentos, eles ficaram assim tão conhecidos que as pessoas todas queriam ter isso consigo para estar sempre lembrando: olha, confesso que isso aqui eu não estou poluindo meu corpo. Por quê? Porque eles sabiam que eles teriam que seguir aquilo para alcançar a santidade. E depois os arqueólogos acabaram dizendo que isso era um grande comércio, porque as pessoas pagavam para os escribas para terem os papiros com as 42 leis negativas com o nome da pessoa. Então eu tenho minhas próprias 42 confissões negativas personalizadas. Eu, Jorge, confesso que não poluí meu corpo. Eu acho que vou querer um. Por quê? Porque ali se observa todas as possibilidades que eles tinham na época. Imagina, não poluir os rios. Eu não sei com que eles iam poluir os rios há 2000 anos atrás. E mesmo assim, eles já tinham esse cuidado. Eles já tinham esse cuidado. Eu confesso que não poluí as águas. E que não poluí a terra. É muito interessante. Esses papiros, eles têm, os papiros são chamados os papiros de Ani,
que tem as 42 confissões negativas. Eles foram traduzidos num livro que teve o título O Livro Egípcio dos Mortos. Acho que é isso. Né? E eles têm esses originais em papiros no Museu do Louvre, expostos, os chamados papiros de Ani. Mas depois também, a Eliane me disse que também tem em Londres, me parece, na Alemanha, em algum lugar, que ela também viu. Bom, como isso não teve um só, então deve ter papiros originais, né? Não o original, né? O original deve estar esculpido em alguma pedra, em alguma parede nos templos do Egito, que eu ainda não encontrei, mas provavelmente está esculpido em pedra, né? Não com letras, mas com figurinhas, e aí fica talvez mais difícil de interpretar, mas isso foi tirado de algum lugar, porque ali era o chefe dos escribas do faraó. Então ele escreveu em algum lugar, na pedra, primeiramente, porque primeiramente se escrevia na pedra. Depois foi transcrito para os papiros, o que estava inicialmente esculpido em imagens nas paredes, nas pedras das paredes do templo do Egito. Assim, você mesmo poderia saber se você está no caminho da santidade, né? Está para se lembrar da sua santidade. Se você seguisse esses 42 itens, você ia se lembrar da sua santidade. E já era muito santo. Dali Moisés tirou 10 e Jesus reduziu a 1. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se fizerdes isto, já te lembrou da tua santidade, já é santo. O santo, ele era considerado no Antigo Egito, não precisava morrer para ser declarado santo. Mas hoje, eles não declaram que a pessoa é santa enquanto estiver aqui ainda. Só depois de muito tempo de que ele já está considerado que já passou por aqui, depois de algum tempo de sua passagem, que a nossa passagem aqui é um instante, não é? Dura apenas um instante, né? Então, depois desse instante, quando for considerado que ele voltou para a linha da realidade, que é a eternidade, e por devem ter vários métodos de olhar para isto, né? Se concluírem então que ele alcançou a eternidade, a santidade e a realidade, então se declara, né, que Irmã Dulce alcançou a santidade. Agora o título, santa disso, santa daquilo, esse nós é que damos. Se isso está correto ou não, isso não sei. Mas a santidade, eu já posso declarar a de todos agora mesmo. É só olhar além das aparências, que engana. E a santidade está ali, em cada um de nós, porque cada um de nós é santo. O Filho Santo de Deus. E assim, se eu sou o Filho Santo de Deus, eu e meu Pai somos um contigo, porque tu também és. E sem nenhuma exceção, a santidade está em tudo que existe. Assim declaro a sua santidade, e que eu e meu Pai somos santos e somos um contigo, que também é santo. Porque se não fosse santo, não poderia ser um comigo. Mas o que eu estou vendo? Estou vendo, além da aparência, além dos eventuais equívocos, a santidade. E eu tenho que ver a santidade em tudo.
Quando eu digo, eu e meu Pai somos um contigo, eu estou declarando a santidade. A santidade é a declaração de cura. Porque a luz mole em cabeça dura, tanto bate até que ilumina. Tanto bate até que ilumina. Então, basta só abrir o telhado da nossa cabeça, né, para deixar a nossa centelha divina aparecer. Ela está lá. Ela está em cada foto, em cada célula do nosso corpo tem uma centelha divina, que é o fóton, uma centelha de luz. Não que o corpo seja a luz, a mente é que é a luz, mas a mente imprime em cada célula, assim como imprime a célula no corpo, imprime um fóton na célula. Está lá. Mas não é o corpo que se ilumina, é a mente. Mas outra vez, a mente iluminada pode iluminar o corpo. Então a mente curada pode curar o corpo. É mens sana corpore santo. A mente santa saúda o corpo. E quanto mais acreditarmos na santidade, mais nós ficaremos santos. Mas temos que querer isso. E quanto mais negamos a santidade, mais negamos a paternidade. Porque se o pai é santo, eu nego a minha paternidade. Então eu me excluo. Por isso que ele disse, inclua nessa. Veja os modelos, né? Veja as testemunhas que a realidade cura e não se esqueça de se incluir. Então, por quê? Porque eu digo, você é o Filho Santo de Deus. Então você já está vendo a santidade no outro. Mas eu faço tudo errado. Não importa. Lembra que você é o Filho Santo de Deus. E isso vai testemunhar a santidade, mas não se esqueça de incluir-se. Por isso diga, eu e meu Pai somos um contigo. As pessoas ficam dizendo, somos todos um, somos todos um, somos todos um. Outros dizem, porque eu sou, ou eu sou, ou eu sou, ou eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o Filho Santo de Deus. Só o sou contigo e com Deus. Então, se nós dissermos, eu e meu Pai somos um contigo, isso está completo, está completamente compreensível, completamente certo, verdadeiro e eterno. E quanto a isso, não haverá questionamentos. Porque isso é inquestionável. E por ser verdadeiro, faz-nos lembrarmos da verdade que somos o Filho de Deus, muito santo. Lembrei de outra coisa aqui, que parece ser que esse livro sempre vai nos ajudando a curar pela compreensão. Então tem textos que às vezes precisam ser curados também, porque não estão perfeitos. Então, é assim, eu acho que é das bem-aventuranças, que diz, bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão a terra, os pobres que herdarão a terra, os humildes que herdarão a terra. Pode ficar com ela. Herdarão o reino dos céus,
Pode ficar com ela todinha. E pode ficar até com a Lua e com o planeta Marte. Pode ficar com tudo. Não, acho que é assim. bem Os natural. radiantes é que vão para o céu. Eu quero o céu. Os radiantes é que vão para o céu. Então, o que é a radiância? A radiância é assim. A luz é radiante. Os iluminados são radiantes porque irradiam a luz e a alegria. Então, os curados são radiantes. Os santos o são. Assim, nesse sentido, como somos todos santos, basta lembrarmos da nossa santidade. E para lembrarmos, praticarmos. A imagem de Mahati representa no Antigo Egito a deusa da justiça. Quando no Antigo Egito se refere à deusa da justiça, não significa que essa imagem seja uma imagem divina, uma imagem de Deus. Significa, sim, uma mensagem divina para a justiça. Então, a deusa da justiça, a Mahati, ela é representada com uma imagem feminina com asas e uma pena na cabeça. No Antigo Egito ainda tudo que vem do céu é representado com asas. Então todas as imagens que têm asas representam uma mensagem do céu. Assim, a Mahati é representada por uma figura feminina com asas. A figura feminina pretende significar os atributos femininos, que são a suavidade, a gentileza, a sutileza, a leveza. E as asas abertas representam que a justiça divina está de braços abertos para receber todo aquele que comete qual erro quer que seja. Então, a pena representa que todo aquele que comete um erro, ele deve ser reconduzido para o caminho com a suavidade da pontinha da pluma mais suave de uma das penas da pontinha da asa de Mahati. Assim deve ser a justiça segundo o Antigo Egito. Já outro aspecto, ainda do Antigo Egito, num templo às margens do rio Nilo, um templo que está lá há milhares de anos, que era considerado um templo hospital, que era dedicado a Sobek, que era o crocodilo do rio Nilo. Alguns o chamam de Deus Sobek, outra vez não tem Deus crocodilo. É uma manifestação divina para nossa compreensão, apenas assim. Nesse templo, dizem as escrituras do Antigo Egito que quando uma pessoa morria, era retirado seu coração. E lá havia uma balança de 2 pratos. E o coração era colocado sobre um dos pratos e sobre o outro prato da balança era colocado uma das penas de Mahati. O coração não deveria pesar mais que a pena. Se o coração pesasse mais que a pena, significava que a pessoa tinha partido com peso no coração e que não tinha se libertado de todos os seus erros, os seus equívocos, os seus pecados,
a ponto de ir para o céu. Mas aquele cujo peso do coração era igual ao da pena mais suave de Mahat, que era o símbolo da justiça, era considerado um justo, porque tinha ajustado e equilibrado a sua mente de acordo com as leis divinas. Dessa ideia do Antigo Egito foi retirada a balança do templo de Sobek e foi retirada a imagem feminina de Mahat, deixando de fora as asas, separando a justiça em justiça dos homens e justiça de Deus. Sabemos que um código de lei sem Deus não pode funcionar. Então, essa justiça que nós temos para os homens, ela transformou a figura feminina que estava entre as asas de Mahat, que representava os atributos da suavidade, da sutileza, da leveza e do amor, em uma imagem sensual. Pegaram então a balança do templo de Sobek e colocaram em sua mão, e na outra a espada. Lhe colocaram uma venda nos olhos, que significa que a justiça é cega, que ela não olha a quem julga se é maior ou menor. Também, nesse gesto, cegaram a justiça para as leis divinas. Então essa imagem da dama de justiça, que representa para nós hoje o direito, é uma imagem que foi retirada e montada dessas duas peças do Antigo Egito. A ideia da justiça de Mahat e a ideia da balança onde se pesava o coração dos justos, que, como contra-equilíbrio, tinha uma pena de Mahat. E a pena de Mahat, que representava a suavidade com que se deve conduzir de volta aquele que errou para o caminho, estando sempre com os braços abertos, foi transformada em penalidade. E a penalidade é a condenação ao castigo. Em outro ponto no Antigo Egito, sabemos que haviam 42 leis que cada um deveria seguir. Essas leis eram conhecidas como as 42 confissões negativas. Sabemos que Moisés retirou dali os 10 mandamentos quando desceu com esses mandamentos, os 10 esculpidos em pedra no Monte Sinai. Quando perguntaram a Jesus se deveriam seguir as leis de Moisés, Jesus respondeu: siga apenas uma, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabemos ainda que da ideia do julgamento temos muita pouca possibilidade para julgar acertadamente, porque nunca vamos ter todos os aspectos que envolvem a questão. Aprendi também ainda no Egito que se for subir uma pirâmide, eu tenho que escolher um dos lados. E estando na base da pirâmide, estando em uma das arestas, voltado para uma das arestas, eu posso ver somente 2 lados de cada vez, no máximo 2. E para subir tenho que escolher um dos lados. Estando na base da pirâmide, e a grande pirâmide do Vale de Gizé, no Egito, tem 166 metros de altura, que é o equivalente a um prédio de 50 andares, estando na base, a minha visão é muito limitada. Eu vejo somente aquilo que está no nível do chão. À medida que vou subindo, a minha visão vai se ampliando e o horizonte vai se abrindo, mas ainda vejo um só dos lados. Apenas vou poder compreender tudo o que está abaixo
e ter uma visão circular de todo o horizonte e bem mais ampliada quando estiver no topo da pirâmide. Só quem está com a mente mais elevada pode julgar com mais sabedoria. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.